4. Graça para ser uma dama e força para resistir. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Provérbios 31, 10. O termo hebraico traduzido como virtuosa é raio. Algumas versões da Bíblia traduzem-no como excelência, enquanto outras o definem como resistência, habilidade, eficiência e força. Raio é o nome que Deus dá à mulher que age corretamente. Ela é raio, diz o escritor em Provérbios 31, 10, cuja descrição se tornou a síntese da virtude cristã em forma feminina. Esta mulher é uma estrela. Uma mulher nota 10. É simplesmente o máximo. Melhor ainda, ela é raio. É cheia de força e sabedoria. Tem o poder de um exército. Essas não são palavras empregadas para descrever uma moça púdica, frágil, que não tem ambições nem objetivos. Trata-se de uma mulher progressista, ativa, mas quando a estudamos melhor, vemos que é incrivelmente equilibrada. O equilíbrio é a coisa mais difícil de obter, mas o ingrediente mais necessário quando aspiramos ao sucesso. Ser equilibrado é ter e manter todos os elementos na proporção adequada. Todas as partes da sua vida, todos os aspectos da sua personalidade precisam ser plenamente desenvolvidos. Se uma área se mostrar deficiente ou excessiva, você não terá equilíbrio. Inclinar-se demais na direção de uma coisa ou afastar-se muito de outra faz você cair. Em vez disso, empenhe-se em dar atenção a cada aspecto em igual medida e ficará equilibrada. Não deveria ser este um alvo para toda mulher e todo homem? É o seu alvo? Deveria ser quando espera ser uma mulher excelente. Você talvez pense que a mulher excelente teria de ser alguém que já se expôs a todas as vantagens sociais de educação e classe. Pode imaginá-la assistindo atentamente a balés e oferecendo incontáveis chás para várias e prestigiosas fundações de caridade. Quem sabe até pensa que lhe pediriam para recitar poemas e estender o dedo mínimo ao tomar chás exóticos em xícaras de porcelana chinesa. Não estamos, porém, falando simplesmente de definições sociais de excelência. Nem estamos querendo imagens que não descrevam necessariamente qualidades interiores, tais como resistência e força. A excelência é uma ambição, não um sobrenome aristocrático. Trata do destino da mulher, não da sua origem. A excelência fala da sua autopercepção e dos padrões dos quais não se desviará. A mulher excelente traça uma linha na areia e diz: nada menos que isso será aceito em minha vida daqui por diante. Ela sabe o que merece e trabalhará sem descanso para obtê-lo. Não desanime se falhou ou recaiu no passado. A excelência não se baseia no desempenho passado. É um título dado a alguém que persistiu e superou as adversidades. A mulher excelente está equipada com um mapa rodoviário marcado e o seu destino já foi decidido. Essa mulher tem um plano de vida. Não está vagando sem rumo e esperando ser encontrada por alguém. Está no caminho que alguns chamam de estrada menos percorrida e só os grandes viajarão por essa estrada. Essa mulher sabe exatamente para onde quer ir. Há algo de especial nela. Alguns chamarão isso de arrogância. Outros rirão às escondidas dizendo que ela se esqueceu das suas origens. Mas estão enganados. É a lembrança de onde esteve que lhe dá forças para levantar-se e continuar caminhando. A mulher excelente é como um animal de raça, gracioso e forte, uma criatura de rara beleza. É uma vencedora, um diamante que começou como carvão e se transformou em joia. É tão rica em classe quanto o vinho branco servido numa taça resfriada com haste em tons de ouro revolvida entre os dedos. É um prodígio requintado que esta geração raras vezes contempla.
O que posso dizer? Ela é simplesmente uma dama. A dama é uma espécie em extinção. Como o cavalheiro, sua contraparte masculina, é difícil encontrá-la. Ser um cavalheiro é mais que ser um homem. Do mesmo modo, ser uma dama é mais que ser uma mulher. A verdadeira dama é única e valiosa. A educação requerida para produzi-la foi considerada fora de moda e irrelevante. A dama veio a ser substituída por uma caricatura mais moderna, menos bondosa, mal feita, mal ajustada e grosseiramente competitiva. A dama é uma mulher sensível, moderada, competente, com ambições, mas que possui também classe e fineza. É uma mulher com um sonho. Ela é a prima-dona imaculada dos dias que se foram. Sua falta é tristemente sentida. Sei que quando começamos a falar de elegância e usamos termos como imaculada, você logo se lembra do predomínio masculino e da opressão histórica das mulheres. É verdade que as mulheres nem sempre foram tratadas com justiça. Homens, com frequência, se aproveitaram deslealmente de seu comportamento amável e casto. Todavia, é a atitude do homem que precisa ser corrigida, e não a da mulher. Devemos ser como o florista que remove os espinhos da rosa, mas deixa as pétalas. Não há meio de cortar as partes espinhosas da vida e mantê-las fragrantes? Quando procuramos a mulher excelente, há uma coisa que considerar: a possibilidade de ela ter sido sufocada na rebelião característica das espécies que sofreram abuso, que foram negligenciadas ou pouco apreciadas. Os dias gloriosos do passado foram cheios de preconceitos e injustiça em relação à figura feminina. Infelizmente, o Clube dos Velhos Companheiros continua vivo e ativo. A mulher sofreu abuso e maus tratos incomensuráveis e, para se defender, viu-se obrigada a tornar-se uma guerreira insensível ao mundo que a prejudicou. Entretanto, por trás da máscara ou exterior enrijecido, há um núcleo suave que ela oculta do público. Ela tem medo de expô-lo. Da última vez que o mostrou a alguém, acabou machucada e, portanto, viceja e progride agora, sufocando a sua feminilidade e sepultando a sua compaixão. Sei porque a dama não mais se mostra, mas, ó Deus, mesmo assim a ausência dela é sentida. Sei que o seu desaparecimento foi um ato de desafio e talvez de frustração. Sei o que a opressão pode fazer. Minha geração estava ocupada com várias revoluções. Íamos mudar o mundo. Posso lembrar-me de todos os hippies que dirigiam fuscas amarelos com o sinal de paz no para-choque. As mulheres queimaram os sutiãs. Os rapazes deixaram de usar roupa íntima. O amor livre e a harmonia planetária eram as mensagens do momento. De alguma forma, após a guerra do Vietnã, descobrimos que o fusquinha havia enferrujado. As calças apertadas começaram a irritar nossas virilhas e ficamos mais interessados em aterrissar na Lua do que nos harmonizar com os planetas. De repente, ouvimos pelos meios informais de comunicação que precisávamos de respeito. Os Jacksons não eram mais 5. Os Beatles se separaram. O mercado de ações subiu e logo O.J. Simpson significaria mais para os jornais do que as notícias de economia. Enquanto isso, os juros se elevaram. Jimi Hendrix sofreu deflação e que pena. Elvis deixou o palco. Que dias foram aqueles, meu amigo? Que época desafiadora para viver! A realidade começou a manifestar-se e fomos nos acomodando. Precisávamos de emprego, os seios precisavam de sutiã e compreendemos que os direitos civis talvez não se acertariam com a passeata seguinte. As mulheres começaram a se redefinir, enquanto os homens caíram num certo esquecimento unissex. Estamos agora em algum ponto da zona crepuscular do divórcio e da gravidez na adolescência. Em meio à confusão que criamos, nosso desejo no momento
é a volta dos antigos valores. Queremos a rosa dos tempos mais simples. Podemos obtê-la? Não tenho certeza. Devemos, porém, empenhar-nos em recapturar a fragrância da rosa sem ser picados pelos espinhos. Muitos sentiram a terra mover-se sob os seus pés, e quando ela finalmente parou, eles haviam mudado para sempre. Algumas mulheres se casaram e se divorciaram. Outras foram estupradas e rejeitadas. Os terremotos da vida fizeram enormes estragos, mas somos sobreviventes e compreendemos hoje o que nossos pais sabiam há 30 anos. Infelizmente, quando se entende o enredo da vida, o filme está quase acabando e os nomes dos produtores e dos atores vão surgir na tela. Quem algum dia imaginou que os meninos prodígio dos anos 70 seriam pais grisalhos um dia? O tempo está correndo. Não há mais tempo para brincadeiras agora. É tarde demais. Você pode ocultar quem é, mas não pode mudar o que é. Você foi criada para ser o tom mais suave do azul. Muitas mulheres agora estão deprimidas porque há outra mulher em seu íntimo gritando: "Deixe-me sair!" Essa mulher está cansada de usar a máscara do desdém. É preciso deixar livre a suavidade que a nossa geração parece estar empenhada em enterrar. Não importa o passado doloroso, você deve abrir seu coração ou irá sufocar a sua criatividade, matar seus sentimentos e reduzir ainda mais os breves momentos da vida que possui, vivendo num vácuo, com medo da dor. Vaga, inscreva-se lá dentro. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: "Esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada." Gênesis 2, 21 a 23. O homem foi criado com uma mulher oculta em seu ser. Deus extraiu então habilmente dele essa parte escondida chamada mulher. Ela foi tomada dele. Sua remoção deixou um vazio, e isso dá lugar à atração do homem por ela. A mulher passou a ser o lado mais suave do homem, a sua ternura e aquelas emoções que ele não podia compartilhar. As lágrimas não derramadas, a paixão que ele não se permitia sentir, a trêmula compaixão que jamais expressaria. Quando o homem faz amor com a mulher, está, na verdade, abraçando o lado mais suave de si mesmo. Segura nos braços tudo o que é incapaz de dizer e ama, toca, acaricia a parte de seu ser que desejaria que fosse abraçada. Se for sábio, fará isso com todas as suas forças. Ternura, sensualidade e paixão irrompem quando ele passa a conhecer que, de alguma forma, está fazendo amor com o lado mais terno de si mesmo. Assim também, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Efésios 5, 28, 29. Homem algum sente alívio ao apertar nos braços uma mulher que tem as mesmas características que ele tem. De fato, a atração que sente por ela se baseia na parte que lhe falta. Ela é a costela removida que deixou vazio o seu lado. Quando se une a ela, sente-se praticamente completo. Ela não foi criada homem. Deus já tinha feito o varão. Ela é a beleza esplendorosa, multifacetada, a terna rosa. É o que a Bíblia chama de sua glória. É Eva, uma mulher criada. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã.
Querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Cântico dos Cânticos 5, 2-5. Você foi criada para ser o que deveria ser se a vida não a tivesse endurecido. Não permita que o inimigo roube a essência e leve embora a fragrância da sua rosa. Sei que estava cansada de ser ferida, mas não é também verdade que já cansou de se ocultar? Não está desistindo de pôr de lado as coisas criativas que gostaria de fazer? Não se cansou de esconder qualquer sinal de preocupação por trás dessa armadura de executiva de sucesso que você usa? Parte da sua cura exige que você saia do esconderijo e se coloque na luz. Fique de pé ao lado de Deus, que a criou como você é por uma razão. Você jamais cumprirá o seu destino vestida com as roupas de outra pessoa. Precisamos de você. A sua ausência cria um vazio que deve ser preenchido. A liberação da mulher não é um movimento, é uma mentalidade. Deve ser a mentalidade que liberta a mulher, não apenas da opressão, mas também do medo de explorar sua sensibilidade e sua singularidade. A libertação começa quando você fica livre de si mesma e reconhece que a força da mulher é diferente, mas não inferior à do homem. A força da mulher vem envolta em seda, mas não deixa de ser força. Na juventude, ela se cobria de laços e babados. Na idade adulta, mostrou com classe o seu perfil. Na maturidade, era reservada e serenamente confiante. Você a viu? Lembra-se dela? Ou será que desapareceu na noite sem ser notada? Alguém percebeu que estamos perdendo uma geração de mulheres que se transformou diante de nossos olhos em um substituto mutante sintético do que era antes? Isso me faz lembrar de um filme de horror à meia-noite. Os corpos ainda estão ali, mas as entranhas foram retiradas. É como se algo estranho estivesse arrebatando a essência das nossas mulheres. Talvez não tenha roubado nossas mães, filhas e esposas. Talvez o resultado de tanto sofrimento, tantas perguntas e tão poucas respostas é que nos deixou com grampos nas gavetas, meias na pia, mas nenhuma dama de pele macia e perfume suave para abraçar a noite. Alguém já notou que o brilho está morrendo nos olhos dela? Ninguém se importa que a alegria tenha desaparecido do seu sorriso? Não é um crime contemplar a destruição do seu coração vivo e vibrante? Ela é a alma do lar. É o coração do casamento. É a esperança dos filhos e o apoio de seu amado, seu marido, seu homem. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos. E, quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva. Provérbios 31, 24-28. Essa mulher foi sequestrada pela sociedade, resgatada por mais dinheiro, direitos iguais e um escritório. Tem direito a tudo isso e mais ainda, mas a luta para vencer a exauriu e nos negou a sua beleza. Devemos reconquistá-la. No entanto, isso não será possível se ninguém notar a sua falta. Afirmo que você verá o ressurgimento de mulheres que estão comemorando a feminilidade. Elas terão sucesso e o respeito de executivos e gozarão também da maternidade da família. O mundo da mulher se ampliou.
As mulheres podem avançar, conseguir mais coisas e continuar femininas. O mais importante, entretanto, é que as mulheres cristãs serão inspiradas pela sua fé e abastecidas pelas suas convicções. Elas serão capazes de obter o que lhes foi negado antes. Você verá homens se levantando e abençoando as mulheres, dizendo: ela é a minha estrela. Há anos, o inimigo vem tentando travar uma guerra entre os sexos. Ele tentou isso em nossas salas de conferência, nossos quartos e até em nossos púlpitos. Devemos compreender que fomos designados para trabalhar juntos. Nossa força está na diferença de nossas estratégias. O erro do passado é a opressão da mulher pelo homem, mas o erro do futuro é este espírito pelo qual a mulher imita a força masculina e acabamos perdendo o lado criativo das perspectivas femininas. Os desafios dos nossos dias talvez tenham afastado todas as esperanças de reavivar a gentil feminilidade que antes se sentava nas varandas e tomava chá enquanto uma brisa suave soprava em dias mais amenos. Mas por trás dos terninhos masculinos e do exterior duro, você não consegue ouvir os gritos do coração de muitas mulheres que gostariam que a vida lhes proporcionasse outra vez o luxo de serem mimadas por cavalheiros que as consideram delicadas demais para serem expostas às conversas vulgares e comunicações ruidosas. A dama não é uma baixa de guerra? Não é vítima da debilidade masculina e do caos dos tempos? Será ela o triste resultado de uma vida de excesso de trabalho e nenhuma recreação? Ela é a fatalidade resultante de inúmeras promessas vazias. Faz um regime deficiente em amor que se transformou em anorexia da alma. Uma vida de dias angustiados e condições adversas levou embora a dama de que todos precisávamos. A dama foi substituída por uma atitude severa e uma vontade férrea. Mas, tarde da noite, todos lamentamos a sua perda. Ela mesma lamenta a morte da esperança e do otimismo que antes envolviam sua vida como um cobertor quente numa noite fria de inverno. Não seria tão terrível se só os homens sentissem sua falta, mas já observei os olhares rápidos no espelho e os olhares demorados pela janela, e sei o que poucos homens compreendem. Ela está de luto pela perda da mulher que gostaria de ser. Está de luto pela perda da mulher que começou a ser. Ela é forte, é uma sobrevivente, mas, mesmo assim, por trás do exterior castigado pelo tempo, o coração está de luto. Ela será chamada mulher. Isto pode parecer loucura para a garota que sobreviveu às ruas com sua presença de espírito. Ela não pode perder tempo entregando-se a devaneios sobre amores perdidos e necessidades ocultas, pois se disciplinou a resistir. Doutrinou-se a não pedir e a não necessitar, e, sempre que possível, a não chorar. Isto pode parecer quase nada para a mulher que criou os filhos sozinha, trabalhando em 2 empregos, banhando a pele macia com as mãos calosas do trabalho pesado. Parece dispendioso demais para considerar, elevado demais para contemplar na mente de alguém cuja vida tem sido explorada e para quem a sociedade tem se mostrado indiferente. Permita, entretanto, tomarmos este momento para fantasiar um pouco. Vamos ficar de mãos dadas enquanto caminhamos por uma trilha comprida e sinuosa que penetra na necessidade intrínseca do coração humano? Continuemos andando para muito além do pavimento frio da nossa sociedade indiferente, de volta ao jardim florido do plano magistral do Criador. Vamos seguir a trilha de uma verdade contida nas páginas finas das Escrituras Sagradas. É triste termos produzido uma geração de inquiridores que buscam por toda parte respostas em vez de examinar o manual do proprietário, o plano para a vida, a enciclopédia para a sobrevivência e a bússola para guiar a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca foi plenamente apreciada pelo seu propósito medicinal de tratar as almas doentes
de uma humanidade depravada. Isso descreve todos nós que, em várias formas e graus, fomos mutilados pelas sombrias tragédias da vida. Ela é a grande emancipadora dos escravos e dos desprezados. Não é menos libertadora para as mulheres. A sua verdade, embora entremeada de deveres e restrições, pretende, em síntese, ajudar a mulher a alcançar a maior liberdade que já conheceu. A Bíblia foi escrita a fim de assegurar ao coração feminino os limites e as restrições necessários para evitar que ele seja explorado. Ela realmente ensina submissão. Ensina sem desculpas, mas quem conhece a vida dirá que todos nos submetemos a alguma coisa e, em geral, a alguém. A Bíblia adverte, entretanto, que a mulher deve submeter-se a um homem pelo casamento, não por causa do sexo, mas por causa da sua posição que lhe dá cobertura e proteção. Ele está ali para protegê-la. É a pele em que ela se enrola e se aquece. Ele é o homem a quem ela escolhe ao aceitar o convite que lhe faz. O convite só deve ser aceito quando ela sentir que ele tem capacidade para amá-la como Cristo amou a igreja. Ou seja, ele se sacrifica e dá de si mesmo a ela. Quem não se submeteria, honraria e obedeceria, entoando votos a noite inteira a esse príncipe? Diga-me você, modernista, quem não se submeteria a um amor assim? Ao ser criada, Eva foi introduzida na face do planeta como uma noiva carregada nos braços do noivo ao cruzar a porta da sua nova casa. Ela só foi criada depois que todas as suas necessidades foram supridas. A mulher é o auge da criação, o grande finale. Era diferente da sua contraparte masculina, que recebera tudo ao ser criada, menos uma companhia. Eva teve de esperar até que todas as coisas estivessem em seu lugar e o cenário preparado. Ela só entrou no palco depois que todos os suportes tinham sido examinados por um Deus que se importa o bastante para dar o que é melhor e tem percepção suficiente para saber a hora oportuna para apresentá-la dentro do compasso de tudo que havia criado. Seu pano de fundo era a terra. A única coisa que cobria sua pele macia, acetinada, eram os raios amarelos brilhantes do sol. Durante a noite, o luar a envolvia com mãos ternas e brilho radioso. Ela provavelmente tomou banho na cascata de um rio de águas borbulhantes. Enquanto corria, suas coxas fortes roçavam a grama alta em uma sinergia que não pode ser adequadamente descrita. Embora tivesse sido criada por último, a mulher não foi de forma alguma resultado de uma reflexão posterior. Resultou de um plano detalhado e minucioso. Deus projetou os ciclos e os sistemas dela. Desenhou seus seios e sua função. Até seu acompanhante foi feito compatível com ela e por ela atraído. Não havia conflito a ser solucionado. Ela era a menina dos seus olhos. Era a energia em seus passos e a força em seu corpo. Possuía a mesma composição que ele e, nos seus braços, o amor encontrou a sua definição. Não foi deixada desfilando sozinha. Seu acompanhante era o primeiro e o único filho criado de Deus. Eva foi o primeiro útero que conheceu. Ele não nascera de um útero, nem em pecado egoísta, nem moldado na iniquidade. Saíra das mãos do próprio Deus. Seu nome era Adão, príncipe do palácio da vida. Sua carne forte, o bíceps vigoroso e o peito largo faziam com que se destacasse de toda outra vida no jardim. Suas pernas compridas e bem feitas, porte altaneiro e presença de comando mostravam a qualidade superior devido às instruções de Deus, tendo sido ensinado apenas na sua presença. Ele andava pelo jardim como se fosse o comandante de tudo, e de fato era. Seu campo de ação eram as montanhas,
e seus quartos ficavam junto aos rios caudalosos do Eufrates. Eles se amavam? Você pergunta. Claro que sim. Ela foi criada especialmente para ele, para satisfazer todas as suas necessidades e desejos. Quem a formou fez isso com ele em mente, e Deus ensinou Adão a amá-la. Os interesses de ambos foram satisfeitos em um só ato. Um ato tão surpreendente que os anjos ficaram espantados e as estrelas brilharam como se os seus olhos estivessem molhados de lágrimas. Esse foi o casamento do universo. O fruto do amor entre o homem e a mulher povoou o planeta, criou o automóvel, pesquisou o átomo, forjou a ciência, voou pelo ar e explorou a galáxia. Quando terminou, ele disse o que todos os amantes dizem quando o amor é certo e a noite prazerosa. Foi muito bom. Uma declaração os libertou e os dois se tornaram para sempre um só. O amor, com a aprovação de Deus, é muito melhor do que sem ela. Afinal de contas, ele o inventou para o nosso bem e glória sua. O homem que Deus escolheu para a mulher não era fraco. Talvez fosse manso, mas não era certamente um fraco e não estava abatido. Nunca dá certo quando a mulher se casa com um homem pensando que a presença dela é necessária para resolver o problema dele. Se ele já estava ferido quando se conheceram, não poderá ser curado quando se casarem. Quando Adão foi apresentado a Eva, era um homem pleno. Ela deveria ser um acréscimo à pessoa dele, um suplemento. Deveria ser-lhe uma ajudadora idônea. Não é, porém, possível ajudar alguém que não esteja pronto para isso. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. Adão era a autoridade quando ela o viu. Os cômodos para ela estavam preparados e seu jardim repleto de chorões e lírios novos. As rosas exalavam seu perfume e o aroma suave da madressilva enchia o ar quando o Senhor apresentou a primeira noiva ao primeiro noivo e os céus bateram palmas. Ali estava ela, a única, a estrela em carne e osso, o centro macio de uma rosa em botão. Ao olhar pela primeira vez a carne feminina, sensual e sensível, Adão só pôde exclamar: varoa! E era isso que ela era. Era uma mulher, moldada do mesmo barro, estranhamente semelhante ao homem, mas completamente diferente. Sua singularidade o deixou curioso. Sua semelhança o consolou. Ele não podia deitar-se com os animais ou as aves. Eram muito estranhos à sua composição. Mas aquela moça cheirava como suave alimento para um coração faminto. Era uma mulher. Era a sua dama. Logo, a mulher foi chamada para mais do que amor e romance. Foi chamada para ajudar a Deus na criação. Foi chamada para ser mãe, convocada para outra espécie de amor, o amor maternal, em cuja direção as mulheres acabam gravitando. Um dos mais difíceis desafios enfrentados pela mulher talvez seja a tarefa de equilibrar seu papel de amante com o de mãe. No momento, tanta coisa muda. De esposa para mãe, de um casal para uma família. Ontem, Eva era a amada de Adão, sua companheira, sua dama. Hoje, ela está trocando fraldas e amamentando filhos. O tempo que antes era só de Adão é agora compartilhado com seus deveres de mãe. Embora uma criança traga grande alegria a um lar, também introduz grandes mudanças. A mulher fica às vezes dividida entre seu papel de esposa e sua tarefa de mãe. Isto é algo que o homem nem sempre compreende. Tudo o que sabe é que a sua dama não está ali quando se vira na cama à noite. Ela está muito cansada ou embalando o berço. Ele se sente às vezes sozinho e sua solidão se torna uma fonte de contendas. Muitas vezes ele comunica mal seu amor por ela com palavras que soam como frustração.
Se apenas alguém pudesse expressar para ela o verdadeiro significado do que ele quer dizer. Querida, sinto sua falta. Sinto-me só sem você. Amo a mãe em você, mas ainda preciso da amante em você. Sabemos que precisamos conversar, mas o que não sabemos é que os homens e as mulheres falam línguas diferentes. Muitos casamentos são destruídos por não se falar a mesma linguagem. Passei mais tempo interpretando para os casais do que os aconselhando. A maioria não conhece a linguagem um do outro, mesmo depois de anos de casamento. O desafio do homem é comunicar à sua dama aquilo que ele se sente acanhado em admitir. Isto é difícil. Como ele pode dizer-lhe que tem ciúmes do próprio filho? Não se trata necessariamente de ciúmes, mas é isso que vai parecer, não é? Como poderá dizer-lhe que está cansado de vê-la cansada, sem que suas palavras soem egoístas? Ele faz então o que a maioria dos homens com problemas complicados faz: sepulta-os no silêncio. A cada dia, o brilho foge de seus olhos e o silêncio sela seus lábios. Os amantes se tornam parceiros e a tensão cresce. A primeira pergunta que um homem enfrenta é esta: uma mãe pode continuar sendo a minha dama? Essa não é a única pergunta. Há outras, tais como: a mulher ocupada em seu trabalho fora de casa pode continuar sendo a minha dama? A participante da diretoria da Associação de Pais e Mestres, a motorista de crianças em rodízio, a mãe que vai ao futebol do filho pode continuar sendo a minha dama? Essas são as indagações que os homens não têm coragem de fazer. Quando chegam a fazê-las, em geral acabam discutindo. O homem chega a intimidar-se, às vezes, com o interesse da mulher pela igreja. Ele não se aborrece com o envolvimento espiritual dela, apenas sente a sua falta. Não sabe como dizer-lhe como está cansado de ouvir elogios ao pastor ou como ela desejaria que ele fosse mais considerado como pastor. Desse modo, em vez de se queixar, ele faz justamente o contrário do que ela pede. Fica emburrado ou zangado e aos poucos se transforma, não sendo mais o homem com quem ela se casou. A ponto de a esposa perguntar como Deus perguntou: Adão, onde estás? De noite no meu leito, busquei o amado de minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei: vistes o amado da minha alma? Cânticos dos Cânticos 3, 1-3. Quando Adão está ausente, a dama sente-se perdida. Ele é a música para a qual ela foi criada, ela é a harmonia que cerca a sua melodia. Se a melodia dele para, a harmonia dela desaparece e o concerto termina em silêncio. Quem sabe exatamente o que ocorre? Todas as noites, enquanto ele dorme, ela se pergunta: Adão, onde estás? Ele desperta pela manhã, relanceia os olhos para a esposa e pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? Eles perderam um ao outro e a música que enchia o jardim se torna um ruído nas ruas. O homem em geral desaparece em seu trabalho, em seu ministério ou em sua amante. A mulher apenas se lança em outras ocupações. É, afinal, uma ajudadora. Foi destinada a ter uma visão, se não for a dele ou de outra pessoa, por que não a sua própria? Então começa a andar em círculos e onde irá parar, ninguém sabe. Finalmente, quando a vemos de novo, está sozinha. Sozinha com 2 filhos adolescentes, um apartamento de 3 quartos, uma cama vazia e um armário cheio de roupas. A dama está muito longe dos dias em que dançava nua ao sabor do vento noturno nos jardins do Éden. Ela saltou da cozinha para o tribunal, do dormitório para a sala da diretoria. Sua vida se transformou. Ao fazer um retrospecto, ela sorri, pois em meio a tudo isso,
Deus foi bom. É a sua vez agora. Chegou o momento de emergir, mas ainda falta alguma coisa. Ela é como uma parede nua num lindo museu. Ficamos imaginando o que teria estado ali, o que deveria estar ali. Ela diz que não importa. Mas será que não importa mesmo?